Olá pessoal, boa noite. São 7 horas em ponto. Vamos começar essa live extraordinária com alteração no programa, que era para termos hoje o professor William, mas por motivos de saúde ele não vai poder conectar conosco e por isso nós ajustamos, né, dessa forma para hoje fazermos uma interlocução, um papo entre mim e a Ana Letícia Penedo, que é uma grande amiga, uma grande inspiradora, que me provocou a fazer esse movimento. Então, começamos essa sequência, né, essa série de lives no início de maio, com o objetivo de discutir as práticas educativas e a natureza. Nessa janela que se abriu, ainda pensei em não fazer hoje, se fazer hoje ou não, e a ideia era fazer, né, em uma conversa com a Ana Letícia, a proposta foi de que ela hoje seja, né, a pessoa com quem eu interaja na outra mão, né? Não sou eu que coloco as questões, as perguntas, eu fico no papel aqui de interlocutor da Ana Letícia na abordagem tendo o foco, né, o trabalho que eu desenvolvi em Sintra, na pesquisa de terreno, uma pesquisa com inspiração etnográfica, na Escola da Floresta Bloom, e que me deu o título de mestre em Educação e Sociedade no ISCTE-U, em Lisboa, em Portugal. Ana Letícia, já chegou? Alô? Alô? Oi! Então, Eu não estou ouvindo, peraí só um minuto. também eu estava aqui enrolando, Ana Letícia. Eu estava pensando, para onde foi essa menina? Agora sim, agora. Tá Ah, bem. eu estava sem o fone. Aí fica difícil, né? Olha, hoje é o dia de flores. Estou aqui no meu cenário todo florido, todo íntimo, intimista, para a gente poder ter esse papo. Você tá bem? Me ouve bem? Agora tô, que eu tô com fone, né? Agora Eu sim. tirei, eu tirei para ficar me preparando e pronto, esqueci. Maravilha. Olha, Que Ana, gostoso. a palavra está contigo. Oi, gente, hoje é um grande prazer. Estamos aqui com o Rafael, que é esse amigo nosso, grande querido, que eu conheço há não tanto tempo assim, mas tenho uma admiração muito grande. É um grande ator, um grande diretor de teatro, e agora está se revelando um grande educador, né? E hoje é aniversário dele, por isso a gente E, está por isso ó, a gente está já que você comemorando puxou a mais ainda. pauta, ti, 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 ti. Bolinhos de chocolate Legal. com brigadeiro. Oba! 34 Muito bom. outonos. 34 anos? Muito bom. Parabéns, querido. Então, o Rafa, que começou a fazer as lives, né? E, e aí eu falava, gente, mas vamos fazer uma live com você, para você contar para a gente como é que foi a sua pesquisa, como é que você começou a pensar na floresta, como é que começou a pesquisa com a natureza. E aí, então, a gente marcou para hoje, que infelizmente hoje seria o William, né? Mas o William está se recuperando, vai virar no outro dia. E a gente, então, teve a oportunidade de estar com o Rafa. Quem assistiu a nossa primeira conversa, viu que no finalzinho eu fiquei com a voz cortada, né? E o que eu ia falar, aquela última coisa que eu ia falar, era uma preciosidade que a Leia Tiriba escreveu, que fala sobre a necessidade da gente redesenhar os caminhos do conhecer. Então, eu estou aqui
com a tese do Rafa, que é um texto super bem escrito, muito bonito, e tem coisas assim para falar para vocês, como, por exemplo, a investigação de natureza exploratória dedicou-se a perceber quais as potencialidades evidenciadas quando crianças e adultos se encontram em interação com a natureza. E aí ele faz várias coisas, ele fala sobre a natureza como um próprio sujeito, ele reflete o que é pesquisar com crianças na natureza, e ele fala coisas maravilhosas, como, por exemplo, estar com crianças e pesquisar na natureza é brincar enquanto se investiga. E também, como já expus no final do outro capítulo, né, retomar é dobrar o espaço-tempo do corpo na busca de um adulto menos adulto. Esse texto do redobrar o espaço-tempo do corpo, acho que é uma coisa que seria legal você desenvolver, né? O que é esse adulto menos adulto, essa relação com a natureza, que é maravilhoso, assim. E ele fala o que ele aprendeu, por exemplo, sobre os afetos. Aprendi a adentrar-me no mundo social das crianças e elas me ensinaram a pulsar e a contrair, a expandir as atenções, o espaço-tempo. Então, é uma coisa muito linda, né? Muito bonita, e eu não estou dando spoiler, eu peguei o sumo da tese para a gente justamente abrir. Então, Rafa, conta para a gente como é que foi esse menino de Barra Mansa, diretor de teatro, fundador do grupo Sala Preta, que é incrível o trabalho deles. Como foi essa sua guinada para a educação, esse encontro com José Pacheco, a ida para Lisboa? Conta para a gente. É um percurso. O menino está com 34 aninhos completando hoje, mas já andou um pouquinho. Nossa, só nesse seu preâmbulo já deu uma porrada assim, né? Começa com a Léa Tiriba, né? E essa questão da dobra do espaço-tempo e ser um adulto menos adulto. E como é que eu chego na educação? Não vou entrar muito nesses meios, assim, mas desde muito, muito, muito cedo, eu sempre quis ter uma hortinha em casa, planta em casa, e nunca consegui. Sempre fui criado em apartamento. E sempre quis ter porque eu queria conviver com planta. Não sei por quê, sempre tive vontade de conviver com planta. E fui, né, educado à escola, o antigo SABEC, o atual Colégio UBM, onde eu estudei a vida inteira. Tem aquela floresta exuberante, então passei muitos, e também tinha a Vila Pepita, né, a fazenda. Eu tive uma namorada que a família tinha fazenda, então a gente passava muito tempo em fazenda, né, quando eu era adolescente. Então esse contato sempre foi muito pulsante, mas nunca sabia o que fazer com isso. E o meu trabalho com teatro sempre também esteve voltado ao ar livre, à praça, à rua, né? Não que eu não tivesse encaixe, mas o espaço sempre me encantou muito. A criação de espaços e a ressignificação dos lugares, das práticas, né? E esse meu processo da entrada na educação tem a ver com a oportunidade de trabalhar no UBM, que é uma empresa familiar, né? Que tem uma relação com, né? O meu avô, junto com seus sócios, fundou na década de 60 e houve então essa oportunidade que meu pai me chamou para o cargo de assessor institucional do UBM. E eu estava passando chapéu na rua como ator, né, fazendo os meus projetos, como Nasce uma Cidade, né, que foi um projeto que nos ligou muito. E a educação, o trabalho com a educação vem com o desejo de negar aquilo que o UBM é. Quando eu digo isso, sem preocupação nenhuma, é que nunca concordei com o modo como o UBM e outras escolas privadas se relacionam com a prática educativa, que é o apostilamento, que é nota, avaliação, classificação, sala de aula, advertência, suspensão. Isso nunca não me adaptei a esse modelo, né, a esse lugar. E
E, de repente, eu estava ali no fundo do campo do UBM, olhando para o bosque, e tínhamos perdido ali 2 funcionários por razões diferentes que cuidavam do bosque. E eu, de costas para os edifícios e de frente para a floresta, pensei, é isso. Eu vou virar as costas para isso, não vou me meter a besta e interromper aquilo tudo que está sendo feito, o legado, né, dessa construção da família e dos profissionais, em respeito a todos aqui, mas eu consigo ver algo novo lá em cima. E fiquei pensando com essa coisa de escola da floresta, e aí fui na trajetória da Floresta Escola e etc. E até chegar à ideia de Floresta Educadora, que acho que é onde a gente vai chegar agora, né? Então a educação veio... o meu processo de trabalho com a educação e educação à natureza tem muito a ver com o contexto físico do UBM. Talvez se eu estivesse trabalhando numa escola pública ou numa escola que não tem, até nas outras escolas privadas aqui de Barra Mansa, como o Verbo, o Amparo, ou o Macedo, ou o Rosário, né? Que ainda que se fosse privada, né? Mas que não tem esse contexto de floresta, provavelmente eu não ia ter essas ideias, né? É porque o UBM tem aquele conjunto de floresta exuberante que eu falei, cara, isso está esquecido, tá aqui, não vou dizer abandonado, porque nunca esteve abandonado, mas não tá, a relação, a interação com aquela natureza lá não está com foco educativo, ou com foco na saúde, ou com foco... Ou seja, não há uma interação, simplesmente reserva de fauna e vida, de fauna e flora, né, de vida silvestre, e está lá. Sim. Então, eu comecei a me relacionar, interagir com a floresta e começar... Né, e foi isso. Tem a ver também com o meu processo de desligamento do Sala Preta, de negação dessa identidade artista, queria fazer outra coisa, reconstruir essa identidade. E o período que eu estive em Portugal foi muito importante. Foi quando eu comecei a fazer o curso de Forest School, onde eu faço o curso também de agrofloresta com o Namacê Messerschmidt, que é um grande agrofloresteiro, um grande mestre, grande inspiração para mim também. E pronto, caí assim. E o aprofundamento, vamos entrar na Leia, a indicação da Leia veio pelo Levindo Carvalho, meu orientador na dissertação do mestrado, que foi orientando da Leia, se eu não me engano, no mestrado dele. E a Leia tem esse trabalho incrível, então ele me indicou a Leia como referência, fui atrás dos livros dela e me deparei com essa tese do desemparedamento da infância. Isso já foi... o capítulo 1 da tese, da dissertação, né? Lá em Portugal eles chamam de tese, não se aplica aqui para nós, né? A minha dissertação já estava avançando um pouco, então quando eu me deparei com o texto da Leia, com o livro dela, né? Que é fruto do doutoramento dela, eu falei, pronto, é isso, é um eixo estruturante. E aí tem uma parte, Ana, que quando eu apresentei também para minha orientadora e para a academia portuguesa, houve-se para minha co-orientadora, né? O Levindo foi meu orientador e a Sandra Mateus minha co-orientadora. E ali dentro daquele contexto, perguntou-se, não, está faltando autores portugueses, autores europeus. Aí eu ainda resisti e disse, não, faço questão que seja uma mulher negra, brasileira, ambientalista, o eixo, não é referencial teórico, ela é um eixo da minha pesquisa, né? Insisti nisso, fiz questão que fosse dessa maneira. E também, muito obviamente, bom. Apoiado pelo Levindo, que é um sujeito maravilhoso, incrível, super fofo, enfim, deslanchar elogios aqui no Levindo. Então, a Leia traz esses 5 desafios, né? Que, lembrando aqui de cabeça para não esquecer nenhum, que era dizer não ao consumismo e ao desperdício, né? Dentro do processo educativo, redesenhar os caminhos do conhecer, que não é só a prática professoral, né? Dizer sim às vontades do corpo, ou seja, respeitar a fisiologia das crianças e dos educadores, por que todo mundo tem que ir no banheiro à mesma hora, né? E etc. E, finalmente, aprender e ensinar a democracia. Democracia.
Pronto, essa estrutura para mim foi E brutal. reconectar-se com a natureza, né? Eu esqueci desse, eu li e ainda esqueci desse, eu sempre esqueço de um. Ai, e Eu acho reconectar-se com a natureza. A Leia é cada vez mais atual, né? Quando ela fala do redesenhar os caminhos do conhecer, assim, não tem nada mais atual do que essa frase, esse pensamento. A gente está vivendo que tudo acabou. Tudo, não é que acabou, tudo virou como se tivesse um vendaval dentro de casa e você vai ter que colocar tudo em outros lugares, né? Eu não paro de pensar como é que vai ser a volta para a escola. Ontem eu fiquei muitas horas ouvindo as entrevistas do Paulo com enfermeiras, com pessoas da educação, Paulo Forque, Sim, refletindo sobre como é que vai ser essa nossa volta. O mundo inteiro está redesenhado agora. Hoje eu saí para ir ao banco, fazer uma transferência lá e vi o cinema fechado. Falei, puxa, acho que nunca mais a gente vai assistir um filme no cinema, sei lá, vai ver as uma poltronas peça no teatro, vão né? precisar ser colocadas de forma diferente agora, né? Então, Olha, para quem esse está perguntando aí sobre a redesenho. tese, sobre a dissertação, eu vou fixar aqui no comentário o link e vou escrever Aham, também o nome do trabalho, né? sim. Ô, Rafa, como que você chegou no Levindo? Ele é da Universidade de Minas Gerais? Isso. Porque tem uma coisa curiosa que eu acho interessante nessa história do Rafael, é que ele tem a companheira dele que é a Brenda, né? Que é uma pessoa super do mundo da academia, estudiosa, e foi para Portugal por causa do doutorado. E o Rafa foi com ela, né? Foi ao lado dela. E enquanto ela estava fazendo o trabalho dela, o Rafa foi fazendo os caminhos dele por lá e foi descobrindo esse outro caminho, né? Essa coisa muito dele, né? Que eu acho muito bacana dessa coisa dos casais, porque antigamente tinha esse negócio, as mulheres para tudo que está fazendo, para ir atrás do marido, né? E é linda essa história que você Foi ao parou tudo que você contrário. estava Eu fazendo, tirei você não mesmo um foi período sabático. atrás, você não foi atrás da Brenda, você foi para lá e fez a sua história, a Brenda fez a história dela, e é muito interessante. Eu acho que o Levindo, a minha pergunta é como que entrou esse professor, né, da universidade. É uma serendipidade. Antes do Levino, eu não falei sobre a questão do dobrar o espaço-tempo e esse adulto menos adulto, porque a ideia de dobrar o espaço-tempo tem a ver com esse adulto menos adulto, e que vem Uhum, da leitura em torno da pesquisa com crianças, e não pesquisar crianças, né? Eu não pesquiso a criança, eu como observador passivo, não uhum. participante. Pesquisar com crianças e entrar no mundo da criança é o que eu sempre fiz, né? Sempre fiz teatro infantil a vida inteira, sempre dei aula para criança, sempre né, participei de oficinas e cursos com crianças, sempre gostei Uhum. muito. Então, e nunca quis ser adulto, né? Então, quando eu estou no contato com as crianças, mesmo no colégio UBM, eu não frequento muito a sala de professores. No recreio, eu estou na praça com as crianças, eu gosto de fazer as aulas com as crianças. Então, dobrar esse espaço-tempo para mim foi ser criança novamente, me colocar num lugar de perceber a criança pelo seu olhar, né? Pelo seu interesse, me interessar por aquilo que elas estavam interessadas. E isso, essa frase que eu te disse agora, foi o que me levou para Portugal, porque eu sempre me interessei pelo que a Brenda estava interessada, né? Então, Uhum. tudo aquilo que interessava a Brenda me interessava também. Então, a gente sempre teve por isso que nos chamamos companheiros, né? Nos Aham, acompanhamos durante essa trajetória da vida. E o aham. Levindo chega por uma serendipidade, que é assim, um encontro fortuito do destino. Eu já tinha visto o Levindo sem saber que era ele. Eu fui numa conferência uma vez sobre brinquedos e o brincar tradicional em Portugal, o Carlos Neto, que é um grande nome da psicomotricidade, da motricidade, né, infantil em Portugal e do brincar,
interagiu com ele. O Levino estava sentado a 2 ou 3 cadeiras à minha frente, assim. Achei interessante, era um mineiro que estava ali, né? E quem não tem uma simpatia por mineiro, né? Não conheço, né? Então, já vi ele, mas não interagi com ele. Depois, ele foi fazer um programa no Isquité. Agora não vou saber precisar que programa que ele foi fazer, mas a coordenadora do meu curso, a professora Tereza Seabra, juntamente com a Sandra Mateus, sugeriu que nos apresentássemos. Então, houve aquela apresentação por e-mail, eu marquei um café com o Levindo, no café da universidade, sem saber do que se tratava. Só um pouquinho, só para a gente se situar, para situar as pessoas que estão nos acompanhando. Você entrou no mestrado lá em Portugal, né? Foi na universidade de lá, né? Eu fui acompanhar a Brenda durante 3 meses. Lá, né? Não. Eu fui em abril de 2017 acompanhar o primeiro período da Brenda, fui como turista, acompanhei ali aquele processo. Nesses 3 meses procurei coisas para fazer em Portugal, cursos, formações, etc. A Brenda chegou a me provocar para buscar um mestrado na área do teatro. Mas como eu estava encarando esse novo desafio no UBM, quis fazer um mestrado na área de educação, até procurei em administração escolar, mas achei muito quadrado. Encontrei esse curso no Isquité, que é muito flexível e muito aberto. Então, aí me matriculei. Quer dizer o quê? Instituto Superior de Ciência, Tecnologia e do Emprego, que é vinculado ao Instituto Universitário de Lisboa. Dentro da história dele, ele já pertenceu à Universidade de Lisboa, agora é uma unidade autônoma. Entendi. E etc. Tá. Qual é o tema de hoje? Tá perguntando. O tema é Floresta Educadora. Vamos falar sobre isso. E o Levino, nesse café que eu tive com o Levino, a gente se conheceu, não estava entendendo ali qual era a pretensão, se era para ser um aluno investigador, fazer uma pesquisa atrelada a alguns centros de pesquisa, não tinha entendido isso. Depois, eu tive que apresentar um pré-projeto da dissertação e a Sandra sugeriu o nome do Levino como o meu orientador. E eu ainda ia ter que escolher alguém da casa para ser a minha co-orientadora, né? E aí acabei optando pela Sandra. Então, o Levino caiu assim na minha vida. Mas o Levino não morava em Portugal. O Levino estava aqui no Brasil, né? Não, acho que ele já morou em Portugal. Ele estava morando ou fazendo um trabalho, passeando é ótimo. Ele estava fazendo uma série de trabalhos na Espanha e tinha um programa que era em Portugal. Não sei bem esses detalhes, mas depois, atualmente sei que ele está morando no Brasil. Mas ele também o Levino é muito... dá palestra nos Estados Unidos, conferência na Europa. Tá? Ele é super requisitado, uma pessoa incrível, o trabalho dele é incrível. E eu apresento o Levino, eu sempre falo que o meu orientador é doutor em brinquedo. Reduzir o trabalho dele, mas não é, né, obviamente, mas a investigação dele é a forma da criança brincar, as brincadeiras tradicionais ou os encontros das crianças em uma comunidade rural em Belo Horizonte, uma comunidade periurbana ou periférica. Ele deve conhecer o Roquinho, né? Aquele Roquinho, né? Essa gente é tudo uma comunada, eles são tudo amigo. Rafa, e a Floresta Educadora, hein? Esse projeto seu, agora, esse nome maravilhoso. Cara, né, pálida, tu é mãe do projeto também, Flor. É projeto nosso. Vamos assumir a criança. Não, mas é uma coisa que você que trouxe, né? E eu me entusiasmei. Pronto. A mesma coisa com a Liz, a Brenda que trouxe, eu só me entusiasmei. Olha, a ideia de Floresta Educadora, ela não é invenção minha, é uma reflexão que eu cheguei após o desdobramento da dissertação. Quando eu fiz o curso de Forest School, né, em Lisboa, que em Portugal foi traduzido para a Escola da Floresta, esse grupo da primeira turma se organizou na Associação Escola da Floresta Forest School Portugal, que está ativa, até hoje faço parte. Ontem mesmo tivemos uma reunião com os fundadores.
E quando foi nomear a associação, eu bati o pé que a tradução não fazia sentido, escola da floresta. Fazia sentido floresta escola como tradução. Porque é perceber que uma floresta é um lugar de práticas educativas. Mas isso também Uhum. não me deixava muito confortável, considerar a floresta simplesmente como ferramenta, um lugar. Então, eu comecei, até que antes de fazer esse projeto da dissertação, o meu primeiro projeto que eu entreguei na disciplina de projeto de pesquisa do mestrado, era um estudo comparativo entre o sistema educativo equatoriano e português, para fazer um Uhum. balanço de um país que considera a natureza como um sujeito de direitos na sua Constituição, como a Bolívia, e como o Butão Uhum. também, né? O Butão, que é um país pequenininho, e que não mede o PIB, mede o FIB, ou seja, não mede o produto interno bruto, mede a felicidade interna bruta das pessoas. Ai, que É ótimo. incrível, a Constituição do Butão é incrível. E a do Equador é uma Constituição plurinacional, que considera as diferentes nações indígenas na sua Constituição. Uhum. E por um processo, nessa pesquisa que eu fiz para uma disciplina chamada Sistemas Educativos Comparados, eu até queria fazer um estudo de campo no Equador, era a minha pretensão, passar uns 3 ou 4 meses de volta no Equador, né, que eu passei um tempo lá também, e foi uma transformação na minha vida. Eu queria entender como que era essa percepção de educação ambiental, que é muito transcendente Uhum. o conceito de educação ambiental ou educação para o desenvolvimento sustentável, como a Uhum. Unesco, a ONU preconizaram que a década de 2005 a 2015 seria a década do desenvolvimento sustentável, ou da educação Uhum. para o desenvolvimento sustentável. E traçou os objetivos do milênio e etc, né? E e quando eu comecei a estudar a fundo o conceito, a organização desses países, tanto o Equador quanto a Bolívia, que é o conceito de Sumac Cauacê e Suman Caonan, que não sei se pronuncia assim, mas lê-se assim, que trata do buen vivir, que seria viver bem, não viver de bens, né? Viver bem Uhum. é isso. Quem está na floresta hoje não entende a pandemia ou a crise, porque está tudo ali, come tudo ali. Come, né, anda pela floresta e vai comendo. Hoje no BM eu ainda consigo fazer isso. Deu fome, a gente vai andando assim, comendo o que tem pelo Uhum. caminho, né, de plantas. Então isso é viver bem, né, no conceito daqueles países, né? E eu achei isso sensacional e falei assim, bom, uma floresta não é um lugar. Uma floresta é um Uhum. sujeito. Esses países consideram a natureza como um sujeito. E esse processo da percepção da natureza como um sujeito de direito se deve a um conflito entre a Chevron, a, a Chevron não, a Texaco, e o povo nativo Quechua. O povo Quechua Uhum. que ele foi fazer uma extração de petróleo e os resíduos soltou no rio e acabou com todo aquele ecossistema e a população entrou discutindo o direito dela de existir, de viver, que né, é o grande a grande questão hoje que nós vemos, né, o Ailton Krenak Sim, defendendo, com mas Rio porque Doce, né? é uma questão que está entranhada nos povos tradicionais, né? Nos Uhum. povos originários, melhor dizendo. Uhum. E, a discussão era se uma empresa, uma pessoa jurídica tem mais direitos do que uma pessoa física. Ou seja, uma empresa pode sair devendo todo mundo, uma pessoa não. Uma pessoa, primeiro Uhum. devedor, segundo mês devendo a Vivo, a Light, ou seja lá qual empresa, seu nome já está sujo, né? Sim. Justamente porque uma empresa tem mais direitos. E Uhum. aí, também, em paralelo a isso, vem a filosofia do Michel Serres, ou Serres, o francês, com um contrato natural, que ele fala, quando fizeram um contrato dos direitos do homem, esqueceram da natureza, mãe terra, ela não entrou no contrato dos direitos do homem. Porque Uhum. nesse contrato, né, dos direitos humanos, que acho que é da década de 70, o ser humano tem direito à natureza. Mas ninguém escreveu ali ou garantiu o direito da natureza.
Então, essa discussão no final dos 90, no Equador, da Texaco, com o povo tradicional originário Quechua, Quechua. Eles perceberam que a natureza deveria ser reconhecida como uma personalidade jurídica, Sim. não como uma empresa, mas como uma pessoa. Ou seja, ela tinha que ter um CNPJ, um CPF, uma representação num processo judicial. E aí isso me inspirou muito a perceber realmente que se a natureza é um sujeito, qual o papel dela na sociedade? Até porque meu mestrado tem uma base na sociologia, né? Sociologia e políticas públicas, na escola de Sociologia e Políticas Públicas. Qual o papel da natureza na sociedade? E aí eu refleti muito sobre isso antes de considerá-la ou percebê-la como uma educadora. São muitos. A natureza em si, são muitos papéis que ela tem. Quando eu voltei isso para o Brasil, eu fiz uma pergunta. Pronto, aí esse era o meu trabalho, era fazer a comparação, a princípio ia ser essa comparação. Desistir dessa comparação para fazer uma pesquisa de campo, uma investigação-ação, e que acabou se desdobrando numa pesquisa de natureza exploratória, né, com inspiração etnográfica, que para os acadêmicos isso faz total sentido nessas nomenclaturas. Quando eu olhei para o Brasil, eu perguntei o que é uma floresta para o Brasil. E eu olhei para Portugal e perguntei o que é uma floresta para Portugal. Em linhas gerais, o Brasil tem 9 tipos, 9 descrições sobre floresta. Ombrófila, antrópica, não sei, tem vários, eu não vou saber escrever aqui. E em Portugal, na Constituição Portuguesa, aparece uma única vez o termo floresta para dizer que é um recurso natural que deve ser explorado. E aí você percebe que em Portugal 97% das florestas são privadas, apenas 3% das florestas portuguesas são públicas, ou seja, de acesso público, né? O resto tudo é privado e para exploração e produção de celulose, basicamente. Claro que tem outros sistemas e outros conceitos, pequenos latifúndios, mas o grande latifúndio é eucalipto ou pinheiro ou resinose, né? Vamos dizer assim. Então, e uma coisa que fica... Não, e conversando com um grande amigo, o Neto, engenheiro ambiental, enfim, agrônomo, engenheiro agrônomo, eu contei essas histórias para ele e ele falou, cara, o papel da natureza da floresta é muito importante. Ela é trabalhadora. Aí eu falei assim, tá, mas os nossos educadores são os principais trabalhadores desse país. Ele falou, não, mas ela tem o PSA. No Brasil tem o pagamento pelo serviço ambiental. Eu falei, que isso? A floresta em pé, ela vale, ela trabalha muito. Então, o governo paga para as RPPNs, que são reservas privadas, reservas particulares de patrimônio natural, ou privados, agora não me lembro a sigla, e ela em pé, ela vale muito dinheiro, porque ela sequestra carbono, ela é reserva de fauna e flora, de vida silvestre, ela controla microclima, então ela é uma trabalhadora, e ela recebe por isso, o proprietário, ou o dono, ou o garantidor daquelas terras recebe por isso. Isso fez assim na minha cabeça, então... Bom, então estamos de acordo que a floresta é um sujeito, é uma entidade, é uma Pachamama, né? Ela precisa, né, ser percebida como um sujeito que a gente interage com ela. Como fala o Ailton Krenak, ela é um parente, né? É um parente nosso, por isso que, parente. Por mais que eu tenha defendido hoje dentro do UBM o projeto Floresta Escola UBM, já tenho também construído o conceito de Floresta Escola com o IFEM, que traz, né, também muito a ajuda da Vanessa e do professor João Barroso, de Portugal, e a professora Vanessa, grande amiga minha, foi educadora no Colégio UBM. A consideração dos dois substantivos, né, como... com hífen, ou seja, floresta educadora, ela se compõe, né? É uma coisa só, mas cada um dos significados dessas palavras importam para esse nome composto, né? Rafa, Então, floresta escola, desculpa. E aí, para a transcendência da floresta educadora,
vem por sim. esse desdobramento. Precisamos falar com esse parente nosso aí, né? É, Vou tomar uma água que eu falei vamos, pra caramba. Fala tu. vou continuar aqui. Tem uma outra Fazer coisa propaganda no aí. seu texto que é maravilhoso. Quando você fala do Duarte, eu queria que você contasse para a gente sobre o Duarte, quem é o Duarte, e essa relação sua com as crianças. O Duarte, ele é uma luz na minha vida, se eu pudesse descrever isso. Um garoto que na época, em 2018, estava com 7 anos. Esse episódio que você se refere especificamente, ele abre e fecha a dissertação. A construção da minha investigação, ela se deu no campo. Eu fui para o campo Uhum, do contexto da escola da Floresta Bloom, em parceria com a uhum, Escola Básica de Sintra e da Várzea de Sintra, né? uhum, Sem ter uma pergunta de partida. A princípio, a pergunta uhum, de partida era: é a floresta uma educadora? uhum, E fui para o campo, fui no projeto, no cotidiano do projeto, filmava, fotografava cada coisa, cada acontecimento, né? E tínhamos 2 grupos, né? Dissertação diz bem como é isso e tal, por uhum, dia. E sempre ao final nós conversávamos com as crianças no intuito de fazer uma pequena revisão do dia. E a gente sempre perguntava: epá, então, seus putos. Putos são meninos, crianças, né? Em Portugal chama-se o moleque, é puto. Então, putos, o que aprenderam hoje? Digam lá. O que vocês aprenderam hoje? Aí dizia que a bolota é a semente do carvalho, outro dizia que aprendeu que as couves dão na terra, que não se compram no supermercado, outros diziam, né? Cada um dizia uma coisa. Então, esse processo de interação ficou muito latente. E eu trouxe essa pergunta da metade da investigação para o final, eu trouxe essa pergunta. O que você aprendeu com a natureza hoje e o que é que a natureza te ensinou? Porque por mais que possam parecer perguntas né, próximas ou redundantes, a ideia de ensino-aprendizagem estava intrínseca aí, né? Você uhum, aprender com a natureza sem que ela tenha te ensinado ou tem tido a intencionalidade de te ensinar alguma coisa é diferente dela te uhum, ensinar com intencionalidade. uhum, Nessa pergunta para o Duarte, que foi no meu penúltimo dia de campo, fiz parte da metade do projeto do Bloom, do início até a metade, né? A primeira parte. Foram O 3 Bloom, a meses. Gisela, né, que veio Não, não, é aqui, a né? A Mônica. Gisela, Mônica a Franco. Mônica, Mônica, Isso, a Mônica, Mônica Mônica. Franco. Que foi linda Coordenadora, a né? fala dela. Sim, muito querida também. E É. aí, eu já ali com a Brenda grávida, não pude fazer parte do projeto todo, porque a Brenda estava grávida e queria ter a Liz no Brasil. Então, não pude, né, assumir esse compromisso todo. Eu estava ali pensando que estava abandonando esse projeto, que era uma oportunidade muito bacana de construir esse conhecimento. E perguntei ao Duarte: o que você aprendeu hoje? Aí ele simplesmente, como se não tivesse me ouvido, e responde: é como se fôssemos uma família. Aí eu: e o que é uma família para você? Ele responde assim, certeiro: família é alguém que nos ame. No vídeo de eu gravando isso, segue ali uns 20 a 30 segundos de silêncio. Eu abaixo o telefone, continuo gravando, mas a lagriminha começa a escorrer, né? Eu fico pensando assim, que lição que esse menino tá me dando, cara. Família é alguém que nos ama. O Marcelo Freixo uma vez falou numa palestra que eu vi dele, numa aula magna que ele fez aqui em Volta Redonda, que família, o conceito de família é quem tem a chave da mesma casa, né? Todo mundo tem a chave da mesma Hum, casa, é família, não tem essa, né? Tem muitos conceitos de família, mas o principal é se você tem a chave da mesma casa.
Mas família é alguém que nos ame, transcende a ideia da chave da mesma casa. Porque eu te considero da minha família, porque te amo, te tenho um carinho enorme, né? A Filipa que está elogiando o cenário, mas acho muito porque tem uma foto dela aqui atrás. A Filipa, que está lá no Porto agora, é da minha família, porque a amo muito a Claricinha, o Francão. Ou seja, família é alguém que nos ama e transcende muito isso. E ele disse aquilo numa sabedoria. E ele só disse aquilo porque ele passava momentos de confraternização e de amor em torno do contexto educativo, na roda de dentro da floresta, que aquilo era brutal, assim, a gente subia junto, a gente comia junto, fazia a roda junto, brincava junto, e quando voltava, o Duarte falava, hoje aprendi a cantar, aprendi músicas novas, é como se eu estivesse na sala da minha casa com a minha família. Então, aí, só essa fala, né, Ana, a gente pode pensar assim, ele considera a floresta a sala da casa dele. Ou ele considera a sala da casa dele a floresta? Ele traz a floresta para dentro da sala da casa dele? Ele ama a floresta, os amigos, a família, né? O nossos conceito parentes, de né? parente. Exato, exato. Então, só essa fala do Duarte, a gente poderia ficar aqui discorrendo, destrinchando né? muita coisa, né? Eu aprendi muito com aquelas crianças, muito. E essa coisa de entrar no mundo das crianças faz muita diferença quando você abaixa. Fala com as crianças abaixadas, senta no chão, né? Coloque-se no nível físico das crianças, não é se rebaixar ao cognato, né? Ao cognitivo da criança, como se eu deixasse... Não é isso que eu estou querendo dizer, né? Não é fingir que não sei determinadas coisas, mas por exemplo, responder com perguntas, né? Que isso, História? Eles perguntam, História é como se fosse nosso professor? Eles falam lá assim, História, que é isto? Aí eu falo, não sei o que pode ser. São chapeuzinhos dos seres mágicos. Segura, vamos levar para eles, nós já vamos encontrar com eles ali em cima. Eu ia dizer que era a cápsula da bolota, que era... Não, é o chapeuzinho, cara, é o chapeuzinho. Né? Mas pronto. E aí, como é que nós estamos de tempo aí? Eu tô sem... Você que está vendo a... Temos 20 minutos, 18 minutos. Legal. Legal. Agora, acho que a gente podia pegar, assim, você estava lá nesse projeto Bloom, né, na Quintinha. Nossa, quando eu estava lendo o trabalho, tem algumas fotos, mas eu fiz o seguinte, eu imprimi o trabalho pequenininho, então achei a muito letra fofo. Ficou minúscula, não, mas você as fez fotos um ficaram livretinho. Pequenas, ficou um livretinho para ler. Mas você tem alguma né? foto específica que você queira? Eu posso mostrar aqui para o pessoal. Então, mostrar para o pessoal o lugar, né? A Quintinha, né? Que chama. Quintinha de Montserrat. Quintinha quer dizer o quê? Quer dizer uma quinta. Quinta é uma tipo um sítio, chácara, né? Uma chácara, né? Nós também temos esse conceito de quinta no Brasil, né? Também falamos quinta, mas é herança portuguesa, né? Mas é mais antigo, eu acho que na página 29, eu acho que tem. Você já achou? Essa aí mesmo. Essa aqui era a casa sede, ai, né? Que lindo. Aqui era onde a gente tirava os fatos de permeáveis, as roupas de permeáveis, né? Entrávamos por aqui, dando a volta por aqui. Aqui tinha uma coelheira, né? Um lugar de coelhos, as galinhas ficavam soltas, as crianças entravam por aqui. E dessa cozinha aqui, olhando para frente, a gente via essa imagem aqui. Essa foi a primeira foto que eu fiz na primeira hora do meu primeiro dia no projeto, que eu queria registrar esse portal. Uma manhã outonal de neblina, às 7h30 da manhã, nessa potência. Incrível. Aqui tá, acho que é um pinheiro bravo. Não, pinheiro manso. Lá no fundo outros pinheiros e aqui alguns sobreiros, né? E lá também eles têm aquele mesmo processo de trabalhar ao ar livre com chuva, com sol, sim. vento. Não existe tempo ruim
Existe a roupa errada, né? Existe a roupa certa, a É, roupa ou a roupa, apropriada. ou Olha, a a roupa Brenda errada, né? tá interagindo aí, mas eu vou fingir que não tá, tá bom? Falando, pai maravilhoso, tá bem, obrigado. Mas é mesmo. A Deixa eu ver o que Fernanda mais. Lenzi está dizendo que descobriu que o orvalho da manhã são as fadas que regam as plantas bem cedinho. Que lindo. Que legal, né? Deixa eu ver o que mais aqui que eu quero te. A Fernanda Eu também acho que. pergunta quantas crianças tinham no projeto. O projeto Boa. piloto, nesse que eu trabalhei, hoje o projeto está um pouco maior, diferente com outras escolas, mas o projeto Uhum, piloto foi com a Escola Básica da Várzea de Sintra no primeiro ciclo. Então tinha uhum. crianças, eram 180 crianças. É isso? 180 crianças. E, e eram divididas, as sessões, eram duas sessões por dia, uma de manhã e à tarde, de segunda a quinta. 20 crianças Ah, por tá. sessão. Então, Sei. tinham 40 crianças por dia. 160, não são Uhum. 180, eram 160 Tá, crianças. entendi. Aham. De 7 a 10, 11 anos, né? Era até mais velho assim? Era o É equivalente para curioso. nós do primeiro ao quinto, né? Aham. Que é a idade que eu trabalho, né? Exatamente a idade que eu trabalho. Ô, Uhum. Rafa, uma coisa que a gente tinha combinado de conversar, que é sobre a Combinamos nada, tá relação. tudo aqui no Te improviso. combinou, não? O risco, o risco e o perigo da natureza, né? Eu sou filha de uma pessoa que meu pai, ele era Eu tão vou comer meu medroso. bolinho de aniversário. Ave O pessoal que acha Maria. deselegante, desculpa, mas é um bolo da Zabaione de brigadeiro. Aí é sacanagem, Rafa. Então, voltando, o meu pai era um cara muito medroso, assim. Nós éramos 4 filhos e ele tinha todo cuidado, assim, tu podia sair na rua, não podia andar de bicicleta, nunca tivemos bicicleta, tanto que a minha irmã, quando começou a trabalhar, a primeira coisa que ela comprou foi uma bicicleta, né? Então, essa coisa do perigo, do risco, aquela coisa da família mineira, né? Então, eu fui criada nessa coisa do perigo, né? E aí, quando você vai para a natureza, o Rafa, semana retrasada, fez uma foto junto com o Fausto lá na quintinha lá da UBN, de um escorpião, uma fêmea, com os filhotinhos em cima, assim. Quer Famoso dizer, tem escorpião perigo. amarelo. Tem perigo, né? A natureza tem perigo. E quando a gente fez aquele curso lá com o Patrick, aí no BM, a gente conversou um pouco sobre essa relação do risco, do perigo, né? Como é que se combina, né? Com as crianças, né? O que para eles é arriscado, o que é perigoso. Então, É, a esse, pergunta é essa, assim, porque tem gente que tem muito medo, né? Não vamos. Ali é um lugar perigoso para andar com as crianças, né? eu vou Como é que responder é aqui isso? a Amanda, não me lembro. Ah, não, é o pessoal do Olho da Coruja, né? Da Escola da Floresta Olho Hum, da Coruja. Quanto tempo eu fiquei inserido no local para as observações gerais? Eu fiquei em campo durante 3 meses, foram 200 horas ao todo de sessões. Eu participei de 38 sessões e com 8 grupos, com 4 grupos, desculpa. Ao todo, os 4 grupos, né, 20 crianças por cada grupo. Eu tinha, sob a minha observação, meu grupo, subgrupo, tinham uhum, 10 crianças e eu uhum, tinha a responsabilidade de observar, avaliar e monitorar o desenvolvimento de 5 crianças por grupo, que totalizou 25. Dessas vinte e sim, cinco nem todas aparecem, não autorizaram a entrar na minha pesquisa, então aparece ali um grupo de sim, 10 a 12 crianças na dissertação. A uhum, ideia de risco e perigo, ela é muito, muito relativa. Eu digo relativa porque é, nem todo risco incorre em perigo.
Toda escola da floresta e toda forest school ou floresta escola ou abordagens de práticas educativas para, com e pela natureza Ou mesmo o escotismo, né? implica O o risco. escotismo que é mais conhecido das Uhum. pessoas, né? Implica o risco. A gente assume esse risco. Por quê? Aí entra também, eu gosto de trazer o Homo ludens, né, do Hum, esqueci o nome dele. Johann Autor. Huizinga, Izinga. é, que ele fala da brincadeira. A gente brinca o tempo inteiro. Bem na hora da brincadeira, Voltei. voltou. Oba! Pronto. Legal. O Bravo que tá me ligando, cara. Tem que falar para esse menino que eu tô ocupado. Ele sabe que eu tô ocupado. Pronto. Do Homo Ludens, Não, e da do brincadeira. Izinga, né? Ele fala que a gente brinca durante a vida toda. E o brincar nos prepara para os desafios, né? E o Uhum, risco, o que eu quero fazer esse paralelo com o Huizinga nesse momento, em relação ao risco, é que a gente corre o risco a vida inteira. Hoje, uhum, as crianças, e aí eu vou reduzir ou acelerar a percepção, que as crianças que são criadas no contexto do risco conseguem perceber muito melhor hoje o risco que se corre ao fazer compras no supermercado sem máscara, sem passar álcool na mão, sem passar sabão, sem lavar as mãos. Corre-se, né, um risco o tempo inteiro, um risco financeiro, um risco da bolsa de valores. O risco que a floresta nos mostra de ser picado, de morrer, de cair um galho na tua cabeça, de tropeçar, desenvolve um sentido em nós de assumir ou não determinado risco e o benefício que ele traz, como coragem, autoestima, confiança, companheirismo, trabalho em equipe. Você sobe nessa árvore? Ah, eu não subo, não, mas se me ajudar, eu subo. Não, mas você vai, como é que você desce depois? Não, não, eu só precisava de uma ajuda de um pé aqui. Ou seja, uma comunicação já. E ela assume o risco de subir sem saber como vai descer. Mas qual o perigo ali? O perigo é, se eu, como líder, identifico que a árvore está podre ou está debilitada ou tal, ele vai subir num galho que ele pode cair e quebrar, o uhum, perigo é de morrer ou de ficar paralítico, né? Quebrar um osso e etc. Então, assumir os riscos é muito importante no processo da prática educativa. uhum. Sua mãe que eu tô ocupada aí, Silvia. A Silvia tá lá em Londres, vai mandar um recado para Cabo Frio. Bom, gente, peço desculpa, mas acho que as pessoas estão me ligando para dar parabéns, né? Porque hoje é Dia meu do aniversário. aniversário, né? Então. Ô, Rafa, mas assim, já que você está falando disso, o papel do educador, ou não sei como chama, instrutor na Floresta Escola, ele tem um papel muito sério, né? Ele primeiro faz uma visita ao lugar, que fica parecendo assim, sai para a natureza com as crianças doido, assim, não é, né? Tudo tem que ter feito um estudo antes, um planejamento, um projeto, um programa, né? Aí Responsabilidade. a gente faz o Risk Assessment, né? Na formação em Forest School, a Uhum, gente é treinado a fazer a avaliação e análise de risco do local. diz. Sim, Inclusive, minutos antes, a gente faz uma análise, aconteceu no Bloom algumas vezes, da gente fazer análise do risco do clima. Hum, A gente monitorou no Bloom, aconteceu que estava tudo ok, tudo pronto, a gente ia fazer a cerimônia das velas, inclusive eu tenho aqui atrás uma velinha que eu trouxe dessa cerimônia, e a gente não fez a sessão porque estavam com ventos acima de 80 nós,
o que pode sim. quebrar uma árvore, romper uns galhos e causar acidentes. Então, esse é um risco que se transforma em perigo. Mas Uhum. lá a gente não fazia o risco de animais peçonhentos, que era uma floresta de pinheiros, né? É outro tipo de floresta, né? Era uma monocultura de pinheiros, o chão é repleto de agulhinhas dos pinheiros, não tem tanto. Uhum. Ai meu Deus, coisa linda que a Alice chegou aqui mostrando a roupinha. Já vou, Liz, me desconcentro, não, são muitas interrupções, já vou parar aqui, cara, temos 5 minutos. E o risco, a análise de risco que eu faço hoje para o UBM ou para as florestas, né, da Mata Atlântica, para os conceitos, estou vendo a Célia Matos que entrou aqui também e está fazendo essa interação do Parque Nacional de Itatiaia, né, faz parte Uhum. da Câmara Temática de Educação Ambiental do Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia. Quando a gente vai fazer uma análise de risco para esses lugares, a gente tem que levar em consideração todos esses animais, como o escorpião amarelo, como uma aranha armadeira, que não tem lá, o caramujos gigantes africanos, Sim. que foi Tipos de introduzido, formigas também, né? formiga de fogo, Formigas formiga também, né? saúva. Uhum. Pronto, são muitos, muitos riscos, É, né? Por exemplo, a Forest School, que é aplicada na Austrália, eles têm mais de centenas, eu não vou saber agora, uma quantidade enorme, centenas de animais peçonhentos, e os animais mais peçonhentos do mundo. uhum. Caminhando com o Francão, com a Filipa e com a Liz, né, com a família, no bosque do UBM, o Francão identificou um marimbondo caçador. O Puxa. marimbondo caçador, ele tem a picada que representa a segunda maior dor que o ser humano pode sentir no mundo. A primeira eu não sei qual é, eu sei que a segunda é do marimbondo caçador, e estava lá no UBM. Esse marimbondo, ele Ave caça Maria. aranha, ele caça tarântula, ele pica a tarântula se contorce toda, ele é tão grande que ele carrega a tarântula voando. É, Ou seja, são animais mesmo, é o marimbondo touro, né? é, Marimbondo cavalo, que também chama. Ou seja, são esses animais que estão ali. E essas crianças é, que estão no colégio UBM convivem com esses animais, correm muitos riscos. sim. Cabe a nós ter um senso de responsabilidade, de percepção, de cuidado, de alerta, de orientação e de educação para o risco. Olha, Sim. aqui vivem alguns seres e nós precisamos respeitar as casas deles. Então, antes de mexer, tirar um tronco, tirar uma Uhum. pedra, tirar uma casca de folha, de qualquer coisa, verifica se embaixo não tem ninguém ali fazendo a sua casa. Uhum. E para isso, Sim. faz por meio dos jogos, voltando ao Homo Ludens. A gente Aham. brinca de procurar as casas, então encontramos muitas teias de aranhas, ninhos, buracos de formigueiro, e a gente Uhum. pergunta, aí é casa de alguém? Né? Então a gente Sim. começa a investigar o que pode ser casa, habitat de algum dos seres, dos nossos Uhum. parentes, e que provavelmente não queiram receber visitas. Né? Então, É. É. então essa ideia de risco e perigo, ela traz muitos benefícios, inclusive dentro dos 6 princípios do ethos da Forest School, um deles era é, o risco. A Forest School e a Floresta Escola, a prática educativa na natureza, implica a assunção de riscos, assumir riscos. Sim. É. Tem mais Temos alguma 2 minutinhos. coisa? É, Tem acho que muita já coisa. dá pra gente, já dá pra gente começar a se despedir, né? Ah, Eu adoro esse trabalho do Rafa, eu indico como leitura, delicioso, leitura para quarentena agora. Baixem e leiam, que é muito gostoso. E para mim é um grande prazer estar fazendo parte dessa, dessa nossa conversa, desse ciclo, né, de conversas que a gente que acabou se transformando, né, da Floresta Educadora, cada dia uma coisa mais interessante que a outra. E a gente está tendo cuidado de colocar tudo lá no YouTube. E quem estiver acompanhando e tudo, dá uma olhada lá, além. inclusive, eu sempre esqueço e hoje me lembro de agradecer ao Cleston Teixeira, vulgo Teixeirinha, que está fazendo esse suporte, né, a nós. Sim, Obrigado muito, viu, Cleston, que está nos ajudando
a baixar os vídeos do IGTV e enviar para o YouTube. Isso é muito importante, que dá acesso para aqueles que não Sim, têm, né, o no Instagram, e Instagram. atinge um Então, outro público. ele tem esse cuidado de estar transportando. Semana que vem, E nossa última semana, né?